Eu sou o Rodrigo Santoro e eu tô aqui no Minha Lista Netflix. Bom, o meu avatar é a Eleven, do Stranger Things. Toda vez que eu entro, eu dou de cara com ela assim e me dá uma sensação muito boa, porque eu acho que é um trabalho extraordinário que ela faz na série e eu gosto da personagem, gosto muito daquela personagem. História de um casamento. Eu acho que é um filme muito bem dirigido, escrito, atuado, é um filme que tem um conjunto incrível. Ele fala de um divórcio. Eu quero que saiba que uma hora tudo isso vai acabar. E quer a gente ganhe ou perca, são vocês dois que vão ter que lidar com isso juntos. Mas é muito curioso porque você chega ao fim do filme, não vou dar nenhum spoiler, mas você torce para que os protagonistas encontrem suas felicidades, né? Cada um da sua forma, mesmo tendo feito muito mal um ao outro. Ou seja, o diretor tem a capacidade, não só o diretor, como os atores também, né, de humanizar as personagens de tal forma que não tem o certo e o errado. Eu acho que é um filme que fala sobre a fragilidade do amor, né, o quão doloroso é um divórcio, mas ele encontra senso de humor para falar disso. Então é muito, muito interessante. E nós amamos o Charlie. Você tem que parar de amar ele, mãe. Não dá pra continuar amiga dele. Vovó! Charliezinho! Ai, não, para! Ai, meu Deus, eu sou pesada! Bom, um outro filme que eu gostaria de recomendar é o What Happened to Miss Simone. É um documentário sobre a vida da Nina Simone. Ela achou um propósito para o palco. Era o local onde podia usar a voz para falar em nome de seu povo. Para mim, a Nina Simone foi uma artista extraordinária, assim, com um talento ímpar. Ela teve uma vida muito intensa e foi fascinante assim, assistir esse documentário, porque eu pude conhecer um pouco da história de vida dela. O documentário mostra basicamente os momentos de glória e os muitos momentos de dificuldade que ela teve. E é muito curioso porque são imagens inéditas, são lindas as imagens, e ele foi produzido pela filha dela. Eu recomendo, eu acho que vale muito a pena, especialmente para quem gosta de música. Bom, Os Olhos que Condenam é uma minissérie que mostra uma visão crua e muito reveladora sobre um caso real e sobre as falhas do sistema judiciário criminal. Você deixou uma criança desacompanhada de um responsável ou um advogado com esses homens nesta sala por horas. É uma direção incrível, assim, primorosa, que consegue não só examinar, né, os efeitos do racismo sistêmico, mas ela faz também uma análise assim completa sobre justiça e moralidade. É uma série que me deixou muito impactado. Ela é muito forte, mas não só necessária, como eu recomendo muito. Olhos que Condenam. Eu quero ir pra casa. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir pra casa, Andy. Eu quero ir pra casa. Guerras do Brasil é uma série documental que eu acho muito interessante para o momento histórico que nós estamos vivendo. Ela faz uma investigação profunda sobre a narrativa, né, que tem sido contada ao longo dos tempos, e eu acho que provoca boas reflexões. A gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Ela tem um ritmo muito dinâmico, que ajuda, né, a gente a compreender a história do país a partir do seu cerne, que é o conflito. Bom, Como Nossos Pais é um filme que eu acho lindo. É um filme que se concentra nos questionamentos de uma mulher sobre os valores familiares, sobre as imposições, né, e frustrações do matrimônio. Eu acho que ele analisa um pouco o que é ser mulher nos dias de hoje, né, num mundo dominado pelo masculino, né, mas movido pelo feminino. Sabe o que eu acho engraçado? Que em casa você não lava um prato, mas quando tem plateia... E tudo é feito com muita sutileza, inteligência
eu recomendo muito, é um filme incrível. Agora eu vou falar de um filme que por acaso eu participei, mas eu realmente recomendo porque adoro o filme. É o Klaus. Só escrever uma carta pro senhor Klaus. Aí vocês põem dentro do envelope e escrevem o nome nele. E tragam uma moeda. Não pode esquecer a moeda. O Klaus é uma releitura sobre a história do Papai Noel, né? Mas é feito com uma inteligência, né? Escrito com uma delicadeza e a técnica de animação usada é uma técnica mais artesanal, que trabalha com contraste de cores, o que produz uma imagem muito poética, sabe? Eu adoro esse filme, eu fiquei muito feliz com o resultado. No caso, eu fiz a voz do Jasper, né, que é o garoto que sai em busca da sua missão e ele descobre quem é o Papai Noel e se transforma através dessa jornada. Mas eu realmente acho que é um filme precioso. Então, estão todos convidados a ver. As crianças só querem os brinquedos, os adultos. Eu não sei o que eles querem, mas duvido que seja paz na terra aos homens boa vontade. Bom, e para terminar minha lista, eu não posso deixar de falar do filme Power. O Power é um filme que tem um olhar novo sobre superpoderes. Tem uma história muito interessante, que eu acho que levanta alguns questionamentos que são muito atuais, né? No centro da história, a premissa do filme, né, a gente está falando sobre poder. Inclusive, uma das grandes perguntas é: do que você seria capaz de fazer por 5 minutos de um superpoder? Isso é Power. Eu acho que ele vem numa hora muito interessante pelo momento que a gente está vivendo. E claro, é uma história contada com muita ação, do começo ao fim. É um filme que é protagonizado pelo Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt, uma atriz chamada Dominic Fishback, e eu faço um personagem também bem interessante chamado Biggie. Então estão todos convidados, já está disponível na Netflix. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha lista. É claro que tem muitos outros títulos, mas esses são alguns que eu gostaria de recomendar para vocês.